Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês nossa aula de movimentos verticais, né, para encerrar essa parte inicial aí da cinemática. A gente vai começar a falar de outra parte da cinemática, que é a cinemática vetorial. E obviamente, antes da prova do IFES, a gente vai voltar a falar de cinemática para relembrar os conceitos, mas vai ser só relembrar. Em geral, a gente não tem tanto tempo assim, tá, gente? Então, acho que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente está tendo extra, que infelizmente não é ao vivo, para acelerar nos conceitos. Então, eu estou falando da cinemática, a gente vai falar de movimentos verticais, e no final do ano, antes da prova, a gente volta para relembrar de cinemática, para para porque é a parte que vem mais caindo nos últimos anos, né? Então a gente tem que estar bem confortável em fazer todas as questões. Acho que para vocês vai ser novidade esse novo formato de aula que eu preparei aqui, em que eu já fiz no pré-vestibular. Eu estou montando tipo um quadro já pronto, todo escrito, e eu só vou explicando por cima para ficar mais, acho que, mais dinâmica a aula. E outra coisa é que a gente precisa, eu vou poder disponibilizar para vocês essa imagem do que eu fiz aqui. Eu vou disponibilizar essa junto com o dos movimento uniformemente variado, para vocês conseguirem estudar, tá bom? No mais, vamos embora. Então, antes de tudo, eu trago um videozinho aqui. Eu vou tirar o som para a gente ir discutindo enquanto a gente vai vendo aí. Então, o experimento consiste em soltar uma bola de boliche e penas ao mesmo tempo numa câmara aí, né, gigante. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. A bola de boliche chegando ao chão muito mais cedo do que as penas. Então, acho que isso era esperado, né? Querendo ou não, acho que isso era esperado da gente. Ok? Enquanto vai repetindo aí, eu não estou mostrando a câmera para usar toda a página. Vou ver se quando a gente estiver numa aula de exercício eu faço os slides de modo a eu poder aparecer. Eu sei se vocês estão com saudade de mim, né? Então eles vão fechar a câmera aí e vão. Aí, ó, low oxygen, né? Eles estão diminuindo o oxigênio, eles estão botando tudo isso no vácuo, né? Então eles estão tirando todo o ar, ou a maior parte do ar, ali de dentro dessa câmara gigantesca aí, que demora um pouquinho, né? Então a gente vai vendo as máquinas funcionando. Depois eu disponibilizo para vocês o título do vídeo. Eu ia anotar, mas esqueci. Eu acho que aqui não aparece, mas eu anoto para vocês. Então tá aí no processo todo e tal, e depois eles vão repetir o experimento da, da bola de boliche com as plumas, né? E aí foram soltas. E a gente vai perceber que sem ar, né, sem a resistência do ar, bola de boliche e penas caem juntas. E por isso, na física, a gente vai, na grande parte dos experimentos, desconsiderar a resistência do ar. E a alegria dos físicos e tal, é, a gente vai desconsiderar a resistência do ar. Porque a resistência do ar interfere de forma direta no que está acontecendo com uma queda livre, né? Que a gente chama esse movimento de queda livre. Uma coisa que vocês podem fazer para repetir, entre aspas, esse experimento em casa é pegar um caderno e uma folha do caderno, vocês arranquem, e aí o caderno. Botem os dois à mesma altura e soltem. A tendência é que o caderno caia primeiro do que a folha, repetindo mais ou menos o que a gente fala ali. Agora,
Vocês vão repetir, né, pegar a folha e botar em cima do caderno e soltar o caderno. E depois vocês me falam aí o que aconteceu, qualquer coisa na próxima aula a gente discute. Eu quero que vocês tentem em casa, tá bom? Bom, chegamos então aqui, né, na nossa área de movimentos verticais. Os movimentos verticais, assim, a gente percebe coisas caindo o tempo todo na história da humanidade, né? Mas Galileu Galilei, ele foi um dos primeiros a observar que a queda vertical dos corpos, quando a resistência do ar é desprezada, ocorre com uma aceleração constante, por uma série de experimentos que ele realizou. Os experimentos consistiam em ele deixar uma rampinha com uma trajetória aqui bem definida, né, reta, e com vários sinos na mesma distância um do outro. Então, cada sino estava a 10 centímetros, por exemplo, um do outro. E aí ele jogava uma bolinha. E ele percebia, porque Galileu não tinha relógio, né? Então ele percebeu que, conforme a bolinha ia descendo essa rampa, o barulho dos sinos ia, né, ficando cada vez um mais próximo do outro. Então, plim, 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 quer dizer que ela estava acelerando de alguma forma. O Sir Isaac Newton depois explicou a existência dessa aceleração, que nós não vamos entrar no porquê agora. A gente depois discute um pouquinho melhor a ideia dessa aceleração, mas nós demos o nome de aceleração da gravidade, tá? Quando próxima à Terra tem o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração, né? Em que, na maioria das questões, a gente vai arredondar para 10 para facilitar a conta, tá? Duas coisinhas aqui principais é que a gravidade apresenta valores diferentes em cada astro. Então, na Terra a gente tem uma gravidade, em Marte a gente tem outra, na Lua a gente tem outra, por isso que eu botei astro, né? Pode ser satélite, planeta, enfim, cada corpo tem a sua gravidade. A gente pode calcular a nossa interação gravitacional, né? Nós somos corpos que têm interação gravitacional, só que é muito pequenininha, tá? E G, a gravidade, ela é independente da atmosfera, ela existe no vácuo. Então, existe alguma coisa mantendo os satélites presos à Terra, porque senão eles iam escapar para o espaço. Existe alguma coisa mantendo a Lua presa à Terra, senão ela ia escapar no espaço. Então, essa interação, que a gente chama de uma interação gravitacional, ela existe tanto para coisas pequenas na superfície da Terra, quanto o Sol mantendo a Terra numa atração gravitacional, a Terra mantendo a Lua. Isso explica o porquê que a Lua fica presa a nós e não ao Sol, né? Porque, tecnicamente, se a gente está preso ao Sol, a Lua deveria também, né? Mas tem um motivo que a gente não se aprofunda tanto. Eu devo falar com... Até tá aqui pré-ENEM, porque eu já dei essa parte de aula no pré-ENEM também, tá? Logo, vamos ver o que acontece, por exemplo, quando eu solto um corpo a uma determinada altura, né? Então, eu posso jogar o corpo para baixo ou eu posso soltar e ele começar a cair. Vou soltar, tá? Então, aqui onde está a bolinha, essa bolinha azul, quando eu solto, ela tem uma velocidade inicial e quando eu solto ou abandono, zero. Então, aqui, soltei minha bolinha, ela tem uma velocidade inicial zero. Porém, ela cai. Ela cai até chegar ao chão. Ou seja, quer dizer que alguma coisa está atraindo ela ao chão, que a gente chama de gravidade, ou a aceleração da gravidade. Se tem algo atraindo ela ao chão, a gente precisa perceber que aqui ela tinha uma velocidade nula, aqui ela tem uma velocidade com algum valor, e ela não percorreu uma trajetória reta. Isso não é nada mais nada menos do que um movimento uniformemente variado, que a gente estudou, né? Uma variação de velocidade em um determinado tempo com uma trajetória reta. Isso é um MUV. Ou seja, e tem a aceleração que a gente já conhece qual é, né? A gente tem aqui um movimento acelerado, ok? Ao mesmo tempo, nós temos aqui, quando a gente vai lançar um corpo para o alto, ele tem que ter uma velocidade inicial que é diferente de zero.
Isso porque senão ele não sai do solo, né? E quando eu jogo, ele vai atingir a sua altura máxima e depois vai cair. É importante a gente ressaltar que nesse ponto aqui da altura máxima, a velocidade que ele atinge é zero. Ué, se não fosse zero, ou ele ia continuar subindo ou ele ia estar caindo. Então tem um instantezinho que o corpo para, a velocidade dele é nula e depois ele volta a cair. Então aqui na altura máxima a velocidade é zero. Todos essas palavrinhas, elas vão atribuir um valor. Então a gente tem que estar com cuidado para fazer questões, né? Por exemplo, um corpo é solto, então você já sabe que a velocidade inicial é zero. Um corpo chega até a altura máxima, você sabe que a velocidade final é zero. Como a gravidade atua para baixo e a velocidade aqui inicialmente atua para cima, lembra que a gente discutiu na classificação dos movimentos? Movimento para cima, ou no caso, vamos lá, né? Para a direita e a gravidade para a esquerda. Isso gera um movimento retardado. Então, movimento acelerado, velocidade e aceleração na mesma direção e mesmo sentido. Movimento retardado, velocidade e aceleração em sentidos opostos. Isso nos diz que as equações que criam um movimento vertical são as mesmas do movimento uniformemente variado. E uma última coisinha que eu vou até escrever aqui ao vivo, deixa eu só botar uma caneta, é que vamos supor que eu pego a bolinha, jogo para o alto, ela chega até a altura máxima e cai. Ela vai ter aqui um tempo de queda, certo? E ela aqui vai ter um tempo de subida. De uma maneira geral, se ela sai e volta até a mesma superfície, né, ela percorre a mesma altura, tanto na ida quanto na volta, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Isso é uma coisinha que a gente precisa saber também, tá bom? Para situações diversas aí. Então, as equações, deixa eu voltar aqui para o apontador, elas são as mesmas do MUV, só que reescritas para aceitar o movimento vertical. Então, a velocidade continua sendo velocidade, só que agora a gente não tem mais a aceleração, a gente tem a gravidade. Então, eu troco A por G. A gente não tem mais uma posição do corpo que ele atinge, a gente tem uma altura. Então, eu troquei por H. A gente não tem mais uma variação de posição, a gente tem uma variação de altura. Ah, professor, por que mais ou menos? Quando o corpo desce, a gravidade ajuda esse corpo, a gente vai usar mais. Quando o corpo sobe, a gravidade atrapalha esse corpo, a gente vai usar menos, certo? Então, beleza, gente? Acho que com isso, né, quem entendeu MUV vai compreender movimento vertical, tá? Quem teve alguma dificuldade com MUV, eu acho que, eu não sei se eu fiz a correção da lista de exercícios de MUV, mas de qualquer forma eu farei, tá? Em breve. E aqui também a gente vai treinar um pouco com movimentos verticais. Vocês vão ver que as fórmulas são as mesmas, só um pouquinho adaptadas. E o pensamento por trás é um pouco diferente, porque o movimento é diferente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente não tem no MUV é saber sempre o valor da gravidade. Aqui a gente sabe. Outra coisa que a gente não tem em MUV é essas palavrinhas, né, de corpo solto, abandonado, altura máxima, que isso a gente tem que estar sempre ligado, essa relação de tempo. Mas vamos treinar. Eu botei algumas questões aqui para a gente fazer, para a gente ficar fera, beleza? Vamos lá. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge uma altura de 20 metros. Então, beleza. Ele estava... Vai sair meio torto, não tem problema não. Ele estava no chão, foi lançado para cima e atingiu uma altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Então, eu quero saber o V0 e eu sei que G é igual a 10. Se você quiser já 10 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser já dar o sinal da gravidade, tudo bem. Em geral, né, quando eu estou mais treinado, eu boto ao longo da questão. Mas vamos já botar o sinal. O corpo ele vai subir. A gravidade atua para baixo.
Então, a gravidade será negativa nesse caso, tá? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Botar a cor em azul. Então, vamos lá. Ó. A velocidade de lançamento. Eu não falei nada de tempo, o que me dá uma boa indicação que eu tenha que usar a equação de Torricelli, mais ou menos, né? A velocidade final, ele atinge a altura de 20 metros, essa altura máxima. E o que a gente tem na altura máxima do corpo? A gente tem a velocidade zero. Então, você vê que ele não me falou esse valor, mas eu interpretando o que ele disse de altura, ele atinge a altura de 20 metros. Essa é a máxima. Então, a velocidade final, zero ao quadrado, é igual a v0 ao quadrado, que eu quero descobrir, menos, né, por causa do menos daqui, 2 vezes 10 vezes ΔH. 0 ao quadrado é zero, v0 ao quadrado é v0, ou é v0 ao quadrado, menos. Então, isso aqui vai dar 400, né? 2 vezes 10, 2 vezes 20 dá 40, vezes 10, 400. Passo para cá, menos. Menos com menos dá mais. Passa a raiz do outro lado, né? Expoente de um lado passa para o outro, raiz. V0, então, vai ser igual a 20 metros por segundo. Tranquilo? Então, ó, é uma questão de 1000V, tá? Se a gente desenha isso aqui, tudo que a gente fez deitado, é uma questão de movimento uniformemente variado, certo? 2. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade final do gato, que ele atinge ao solo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra. Tá, aqui, gente, como a gente está treinando, eu sei que G é 10. Ah, professor, eu sei também, agora eu já decorei. Eu posso usar na questão que ele não me fala? Não. Nenhuma prova de concurso, vestibular, nem nada do gênero, né? Processo seletivo, nada disso. A gente pode usar esses valores constantes sem que ele me forneça. Se ele não fala numa prova, né? Aqui, como a gente está fazendo questões, às vezes ele fala no início e tal, ou ele fala lá no começo, ou ele fala no caderno de ciências, sempre que necessário use G igual a 10. Então depende muito, tá? Agora, se ele não me fala em nenhum lugar que G é 10, eu não posso substituir. Aqui a gente está treinando, então eu posso substituir, tá? Então eu quero saber a altura máxima de queda. De novo, não falei nada de tempo. E ele fala, ó, sair ileso de muitas quedas. Então o gato ele não pula para baixo, ele cai. Se ele cai, a velocidade inicial dele é zero. Ok? Então a gente vai ter v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2g delta h. O h máximo é o que ele vai cair, né? A altura máxima de queda. A gente vai considerar, né, o chão como ponto mínimo. A queda do gato é, por exemplo, desse balcão aqui. Essa vai ser a variação de altura que ele vai cair. A gente vai considerar o chão como zero, tá? Então o gatinho vai cair a partir daqui. Não sei o que esticou isso tudo não. Bom, v ao quadrado, então vai ter 8 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes ΔH. 64 é igual a 20 vezes ΔH. ΔH vai ser, então, 64 dividido por 20
Isso é 6,4 por 2. E isso vai dar 3,2 metros. Beleza? Essa é a altura máxima que o gato pode cair. Questão do IFES de 2014, né, para a gente saber como pode surgir. De novo, gente, como eu falei com vocês, para quem eu pude encontrar na primeira aula, a prova do IFES ela vem mudando muito ao longo dos anos. Então, a prova de 2014 era outra história, tá? Eu posso afirmar que era uma prova muito mais difícil do que vem acontecendo nos últimos anos. Como vocês vão ver por essa questão, ela não é trivial. Agora, é importante a gente pegar para treinar também e se preparar para uma prova difícil, certo? Então vamos lá. Uma pequena esfera é liberada a partir de um repouso de uma altura de h igual a 125 centímetros em relação à superfície livre de um líquido que está contido dentro de um recipiente cuja profundidade é P igual a 20 centímetros. Então isso aqui é 125 centímetros e o P é 20 centímetros. Desconsiderando os efeitos de resistência do ar e que a esfera passa a ter um movimento retilíneo e uniforme no interior do líquido, com a mesma velocidade adquirida ao atingi-lo, quanto tempo leva para ela atingir o fundo do recipiente após ter sido liberada? Então é uma questão que você precisa fazer várias etapas. O que eu quero saber? Quero saber o tempo total de queda, certo? É isso que eu quero saber. O que eu preciso para calcular o tempo total de queda? Eu preciso do tempo da primeira queda mais o tempo da segunda queda. Concordam? Em que a primeira queda é até atingir o líquido, que ele está fazendo uma coisa, e a segunda queda é até atingir o fundo do recipiente a partir do momento que ele encontra o líquido. Então eu preciso calcular o ΔT1 e o ΔT2. Bom, vamos calcular ΔT1. Então vou separar só os dados do ΔT1. Eu tenho que V0 é igual a 0. Eu tenho que a altura... Bom, como está em centímetros e aqui está em segundos, vamos mudar para metros por segundo só para ficar mais comum para a gente. 1,25 metros, tá? Então eu tenho que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais que eu tenho? Eu quero saber o tempo. Ou só T1 aqui no caso, tá? Certo? Beleza. Vamos calcular aqui no cantinho. Não, eu quero tempo, tenho V0, tenho G, tenho altura. Tenho que usar o sorvetão. Em que eu não preciso me preocupar com a altura final e a altura inicial na maioria dos casos, tá, gente? A gente pode usar isso como um ΔH. Então eu vou até mudar lá em cima já. Só escrever a fórmula como ela é comum, mas lembre que a gente pode escrever, eu fiz acho que até um exemplo disso na nossa aula, como ΔH igual a V0T, beleza. Como V0 é 0, ó, isso aqui vai embora. Então, vou substituir os valores. Eu já escrevi tudo de novo. Vamos substituir os valores. ΔH é 1,25. G é 10. T é o que eu quero descobrir, que eu vou chamar de T1 sobre 2. Então, a gente vai ter que o T1 ao quadrado vai ser igual a 1,25 sobre 5. Só para deixar mais bonitinho aqui, tá? O 5 que estava aqui em cima eu passei dividindo. T1 ao quadrado, então, vai ser 0,25. Logo, eu posso fazer raiz de 0,25. Aí, gente, a gente pode fazer de duas formas, né? Pode fazer a conta
ou pode ajudar a notação científica, nesse caso, a notação científica e as potências de base 10. Porque isso não é 25 sobre 100? Né? A mesma coisa que 0,25 é 25 sobre 100. Raiz do de cima sobre raiz do de baixo. Isso dá 0,5 segundos. Ufa, beleza. Então, T1 é igual a 0,5 segundos. Então, lá na prova, se a gente tivesse, ó, já poderíamos cortar A, B e C, certo? Cadê? Vou escrever de azul aqui. Então, delta T total de queda vai ser 0,5 mais. Agora vem o caso para a gente calcular o delta T2. Ok? Bom, lembrando, o delta T2 ele vai chegar aqui com uma velocidade que a gente não conhece, vai percorrer esse trecho aqui, ó, com o que ele disse, movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com a velocidade constante. Certo? Se ele vai percorrer com a velocidade constante, agora a gente não usa MUV, a gente usa MU, movimento uniforme. Então, a única fórmula disponível para a gente é S é igual a S0 mais V vezes T. Ou, que é a mesma coisa, V é igual a delta S sobre delta T, em que eu tenho o delta S que eu vou percorrer, 20 centímetros. Eu quero o tempo, 2, mas eu não tenho a velocidade. Então, para tudo, preciso calcular a velocidade. E aí, por isso que a questão fica meio complexa. Vamos lá, como que a gente vai calcular a velocidade? Então, vou dividir de novo aqui, calculando V, que é a velocidade que ele chega ao líquido e a velocidade que ele vai permanecer durante todo o tempo, ok? Bom, esse é mais fácil de calcular, né? Porque agora a gente tem o tempo que a gente calculou ali. V é igual a V0 mais A, ou no caso G, vezes T. Então, quero saber quem é V, o V0 é 0, o G é 10 e o T é meio. O V, então, vai ser 5 metros por segundo. Agora sim. A proposta de eu resolver questões assim, tá, gente? Professor, fica meio bagunçado, mas como tá em vídeo, você pode parar, voltar, aconselho a fazer junto. Mas é eu ir resolvendo com vocês como se eu estivesse resolvendo tanto na prova quanto resolvendo o exercício em sala, em que não fica tudo bonitinho já resolvido, eu só vou comentando, para vocês entenderem o pensamento por trás de resolver as questões, tá? Então, às vezes pode ficar um pouquinho bagunçado, mas para o vídeo, volta, revê. Qualquer dúvida vocês me falam na plataforma, que eu explico novamente, sem problema, tá bom? Mas a ideia é justamente entender o raciocínio por trás. Agora que a gente sabe a velocidade, vou usar a velocidade média que acho que fica mais fácil para fazer, né? A gente vai usar a fórmula de velocidade média. Vou fazer de outra cor. Então a gente tem que ver é igual a delta S sobre delta T. A velocidade é 5. Delta S é 20 centímetros ou 0,2 metros. Né? A gente tem que lembrar, a gente está usando metros por segundo aqui. E o delta T. Passo o delta T para cima multiplicando. Delta T é igual a 0,20 sobre 5. Isso vai dar 0,04 segundos. Ora, eu já demorei 0,5 com mais 0,04. O meu tempo total de queda, então, vai ficar 0,54 segundos, letra D. Uma pedra lançada para cima a partir do topo de um edifício de 60 metros.
com velocidade inicial 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo. Então, isso também é uma questão de duas etapas. Tá? A primeira etapa é a subida. E a segunda etapa é a queda. Ok. Bom, então vamos lá. Vamos fazer primeiro a subida. Na subida, a gente tem o quê? Deixa eu mudar aqui a cor. Então, aqui, primeira etapa. A gente tem a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. Ele não está sendo lançado para cima, então G eu vou usar como menos 10 metros por segundo. Ele vai atingir a altura máxima, então a velocidade dele nessa parte da subida final é zero. E eu quero saber a velocidade que ele atingiu o solo. Para eu saber a velocidade que ele atingiu o solo, eu preciso saber que altura ele vai alcançar, né? Para pegar junto com a do prédio. O tempo não me importa muito aqui. Então eu vou calcular o ΔH, vou botar aqui som, da subida. Então é isso que me interessa. Não tenho tempo, Torricelli. Em que V, 0 ao quadrado, é igual a 400 mais 2 vezes 10 vezes, mais não, né? Menos, que eu ia mudar ali, aqui, menos, né? Menos 10, vezes o ΔH, que é o que eu quero descobrir. Então eu vou ter que, isso aqui não dá menos 20 ΔH, que eu posso passar para cá 20 ΔH é igual a 400, ΔH vai ser 400 dividido por 20, ele vai atingir 20 metros. Agora, me basta, na segunda parte, mexer com a queda. Bom, então ele vai cair de uma altura de 80 metros. Ele vai ter uma gravidade agora de mais 10. A velocidade inicial dele não é a velocidade final na subida, que é zero? Então é zero. E eu quero saber a velocidade final. Não tem nada de tempo novamente. Quem que eu uso? Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais agora sim 2G ΔH. Então a velocidade final ao quadrado eu quero descobrir. V0 ao quadrado é zero, mais 2 vezes 10 vezes 80. V ao quadrado vai ser igual então a 800 vezes 2.600. Velocidade, então, vai ser raiz de 1.600. Raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10, 40 metros por segundo. Bom, acho que com isso a gente encerra, né? Fizemos alguns exemplos e tal, mais para vocês interpretarem melhor a forma de resolver as questões. No mais, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Eu vou botar essa aula junto com as folhinhas, né, que eu usei para explicar, para ficar como uma revisão para vocês. Na nosso próximo encontro, eu vou ver se eu faço ou correção de exercícios para a gente finalizar essa parte de cinemática, ou eu continuo para falar de vetores, né, para a gente entrar no que a gente chama de... A gente vai entrar na cinemática vetorial, mas só para falar de vetores. A gente não vai muito se aprofundar nisso, não. Então a gente só vai definir o que é um vetor, falar bonitinho dos vetores. Mas no mais é isso. Certo, gente? Espero que vocês gostem.
e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, falou, um abraço a todos, um beijo, estou com saudades. Espero que a gente possa rever o mais próximo possível, tá? Então, todos vocês com esse coraçãozinho meio feio, mas é do coração, tá bom? Falou, valeu!